Bom dia. Sobre a morte do terrorista Osama Bin Laden, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais, Wilson Almeida. Bom dia, professor. Bom dia. Uma das principais preocupações do presidente Barack Obama, antes de autorizar o ataque a Bin Laden, foi reforçar as bases americanas ao redor do mundo. Ele pediu, inclusive, que os americanos tenham cuidado ao sair de casa hoje. Qual o risco efetivo de uma retaliação aos Estados Unidos por integrantes da Al-Qaeda ou até por simpatizantes do grupo? Olha só, Osama Bin Laden não era mais uma pessoa tão importante assim na operação da Al-Qaeda. Existia um grupo bem grande de comandantes e subcomandantes ao redor do mundo, dispersos inclusive, que tocavam essa organização. Então, Osama Bin Laden é um mito, na verdade. Na verdade, nós vamos passar a viver um novo momento, o momento da morte do mito. Quer dizer, ele passa a ser um mártir também para algumas pessoas que o admiram. Então, não muda muito em relação ao que a luta contra o terror, o presidente Obama disse isso, e é provável que, num primeiro momento, a reação da Al-Qaeda seja muito grande, dos simpatizantes ao redor do mundo. Então, países e autoridades podem ficar mais fragilizados, mais, digamos assim, passíveis a atentados. Então, é uma preocupação, realmente é preciso ter muito cuidado, se é que é possível ter cuidado, né? Além dos Estados Unidos, professor, quais outros países, a gente tem Israel também, que é suscetível a ataques terroristas, quais outros países estão numa situação delicada neste momento? Eu penso que todos os países aliados dos Estados Unidos, em princípio, né, que já sofreram atentados, por exemplo, Espanha, Reino Unido, enfim, os países que já sofreram podem ser. E outros aliados dos Estados Unidos, como Israel, eu penso que é possível que haja alguma coisa nesse sentido. O senhor disse que Bin Laden era um mito, foi a morte de um mito. Inaugura-se então, com a morte desse mito, uma nova fase no ataque ao terror, ou as coisas vão continuar mais ou menos como já vem acontecendo nesses últimos anos? Do ponto de vista operacional, eu tenho a impressão que não muda muito. Agora, do ponto de vista psicológico, é possível que haja algum atentado, alguma tentativa de retaliação por parte de seguidores. De fato, o mundo vive um novo momento, um momento em que a guerra não é muito clara, é possível que não tenha havido, por exemplo, nos atentados de 11 de setembro, uma ordem para que eles fossem iniciados. A Al-Qaeda atua na forma de células que podem ser acionadas a qualquer momento por ordens absolutamente aleatórias. Assim, não é uma organização comum, convencional. Não se está em guerra contra um exército, contra alguém que está facilmente localizável. Então, essa estratégia deles continua a existir, né? E é possível que continue também atuando ao redor do mundo de uma forma totalmente imprevisível. Os Estados Unidos gastaram em 2010, por exemplo, 80 bilhões de dólares com inteligência. Isso não é pouco. Então, isso vai continuar acontecendo, eles continuam muito preocupados, muito estressados, o mundo inteiro, e esse é o trunfo do terrorismo internacional, como para desgastar, né, para levar a potência a gastar muito recurso sem conseguir grandes resultados. Agora, falando dos Estados Unidos especificamente, professor, o presidente Barack Obama estava muito desgastado antes desse ataque, da morte de Osama Bin Laden. Uhum. Ele estava com a baixa popularidade nos Estados Unidos por consequência da crise financeira mundial e também por causa da reforma na saúde. Agora, como é que fica a situação do presidente Barack Obama? Ele ganhou força com esse episódio? Eu penso que sim. As eleições do ano que vem, para a reeleição dele ano que vem, fica muito fortalecida com esse episódio. Quer dizer, algo que o presidente Bush não conseguiu, tentou e investiu muito nisso, não conseguiu. Então, é simbólico. Basta ver as movimentações do povo na madrugada, nas ruas das principais cidades americanas e também em algumas cidades europeias. É possível verificar que o impacto disso na opinião pública é muito grande e, claro, beneficia o presidente Obama. Levando em conta que o antecessor de Barack Obama, George Bush, se elegeu aí no rastro do ataque de 11 de setembro, da guerra ao terror, a gente pode dizer que a eleição norte-americana ano que vem já está decidida? Não, é claro que não, mas há uma grande vantagem para o presidente Barack Obama, mesmo porque os republicanos ainda não têm um candidato muito forte, não está claramente decidido o que vai acontecer com os republicanos. Então, Barack Obama acaba tendo esses dois pontos. Um candidato que não está muito claro e esse evento internacional que fortalece muito. A menos que haja alguma coisa dramática, como aconteceu com o episódio do presidente Clinton, né, com a Mônica Lewinsky, uma coisa assim absurda, que não acontecerá certamente com Obama,
mas a menos que ocorra um desastre dessa magnitude, certamente Obama terá grandes possibilidades de se eleger presidente. Agora, professor, o mundo está num momento muito instável. No final de semana, o filho do ditador líbio Muammar Gaddafi morreu num ataque da ONU. A ONU está retirando todos os agentes internacionais daquele país. Esse é um momento delicado nas relações internacionais no mundo. A gente está num momento de insegurança? Sim, faz parte desse novo cenário mundial. Essa situação da Líbia e também dos países do norte da África, do Egito, e também de alguns países do Oriente Médio, ela é uma situação muito particular, muito complicada. Os Estados Unidos têm interesse na região por causa do petróleo, por causa do acesso à fonte de energia mais importante que existe hoje, né? E praticamente insubstituível, porque é uma fonte de energia barata e de fácil obtenção. Então, os Estados Unidos têm 800 bases militares fora do seu território, quer dizer, e a maioria delas, boa parte delas, está localizada naquela região exatamente para manter o fluxo do petróleo contínuo. Com a democratização desses países, ou a possibilidade de quebra das ditaduras, que eram vantajosas para os Estados Unidos, porque haviam acordos de décadas de fornecimento de petróleo. Quando eu digo Estados Unidos, entenda-se também Europa e Ásia, Japão, China e tal. Então, com a democratização, entre aspas, não é exatamente uma democratização, é possível que essa segurança do fornecimento fique mais complicada ainda. Então, entra todo um contexto, todo um processo complicador no fornecimento de petróleo com essas mudanças que estão ocorrendo. E se ocorrerem na Arábia Saudita, eu penso que os Estados Unidos terão que fazer uma intervenção militar. Ok, professor, vamos aguardar aí os desdobramentos dessa crise na Líbia e também da morte de Osama Bin Laden. Vamos continuar acompanhando o assunto. Obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Catiúcia. Ok, Luana, muito obrigada, professor.